Nós vamos ler a palavra de Deus. Eu estou encorajando as pessoas a trazerem a Bíblia. Você trouxe a Bíblia essa manhã? Diga amém. Amém. Você está no telefone, diga amém também. Nada errado com usar o telefone, mas a gente está tentando restaurar o trazer a Bíblia de volta para a igreja. Estamos tentando restaurar, então preciso da ajuda de vocês. Gálatas capítulo 5. Essa mensagem é baseada no nosso devocional que nós estamos fazendo no John Stott, a Bíblia todo o ano todo. Se você não tem esse devocional, nós ainda temos alguns ali na livraria. Passa lá e pega, irmãos. É simplesmente maravilhoso. E nós estamos usando o devocional como a meditação, para a gente pregar as mensagens. Pastor Márcio fez isso no domingo passado. Estava no culto em inglês, se alguém não viu, ele estava no primeiro culto. Eu fiz no primeiro, outro, vamos fazer durante até agosto, escolhendo um devocional da semana para a gente meditar. Então agora, Gálatas capítulo 5, verso de número 16, e eu queria que você fizesse alguma coisa que você já não faz há muito tempo, talvez, pegasse, se você tem a Bíblia, pegasse uma caneta, sublinhasse, você vai deixar a Bíblia aberta durante a mensagem toda, tá? Agora não precisa pegar a caneta não, mas daqui a pouco não fecha a Bíblia. E você que tem o seu telefone, está usando o seu telefone, só põe ele aí no modelo de avião, pensa que está dentro de um grande avião, para que ninguém possa te perturbar durante a mensagem, por favor, tá? Então põe aí no modelo de avião, porque eu não quero ninguém checando o Facebook, vendo o que está acontecendo lá no Brasil durante a mensagem. Mas você pode anotar também, porque eu queria que a gente vai ficar nessa passagem durante toda a nossa meditação essa manhã. Gálatas capítulo 5, todos encontraram, diga amém? Amém. Verso 16, na nova versão internacional. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. A carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Verso de número 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. 21, inveja, embriaguez, orgias, a Almeida diz, glutonaria e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Verso 22. Mas fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Oremos. Pai, fala no nosso coração essa manhã, que nesse dia dos pais, nós queremos agradecer pela vida de cada pai. Deu ter o meu pai comigo aqui nessa manhã. Muito obrigado. Ter minha filha, minha esposa e nós como igreja. Mas Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. Fala com a gente e transforma a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos. Eu disse que nós estamos usando o devocional de John Stott e essa semana foi simplesmente fabuloso. Desculpe, eu não ganhei um centavo em promover esse devocional, mas o que eu recebo de bom eu gosto de passar para vocês. E esse devocional está tão bom que eu vou continuá-lo até o final do ano. Termina, na verdade, em agosto, mas vai continuar. E tem dias que ele está melhor do que os outros. Essa semana esteve simplesmente fabuloso. Ele cobre Atos, Apocalipse, e nós estamos agora, acabamos Atos e entramos nas cartas de Paulo de forma cronológica. Como foi a primeira carta de Paulo a escrever, foi Gálatas. Ele começou em Gálatas, depois vimos Tessalonicenses, e essa semana inteira, Romanos, não perca.
faça o devocional com a gente. Começando hoje, nós estamos cobrindo Romanos. Eu vou pregar em Romanos no domingo que vem. Então, na terça-feira, ele falou sobre o fruto do Espírito. E eu vou usar algumas citações dele, usando o devocional de terça como base da mensagem. A primeira coisa que ele abriu o devocional, ele falou o seguinte, ele usou essa frase, ele disse assim, olha, além de santo em sua natureza e caráter, o Espírito Santo atua na vida de seu povo para torná-lo santo. Vamos meditar um pouquinho nisso. O que ele quer dizer com isso? Nós cremos na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai nos criou a sua imagem, a sua semelhança. O homem pecou e por causa do pecado, o homem se apartou de Deus, se afastou de Deus. Então, Deus, Pai, resolve o problema enviando Jesus Cristo, seu Filho, para morrer na cruz por nós, para perdoar nossos pecados. Deus nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Jesus nós somos salvos. Há um dia então em que eu e você fizemos uma decisão para Cristo. A maioria de nós, se não todos, um dia fizemos a decisão. Eu fiz com 8 anos de idade. Alguns fizeram mais cedo, outros mais tarde, a maioria mais tarde. Mas quando você aceitou Jesus Cristo num determinado ponto da sua vida, todos nós precisamos de ter feito essa decisão. E naquele dia nós começamos uma jornada. Nós começamos uma caminhada. E Jesus então, ele disse assim, olha, eu vou voltar para o Pai, mas eu vou deixar o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo para estar com vocês. O Espírito Santo é chamado de Paracleto. A palavra grega para, ao lado, cleto, chamar. Deus chamou o Espírito para estar ao nosso lado. Então, nessa caminhada que nós estamos indo, o Espírito Santo vai ao nosso lado. O Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é um vento, não é uma pomba, o Espírito Santo é uma pessoa, embora não tenha corpo como nós temos. Ele tem uma personalidade, ele é uma pessoa. E o propósito dele é exatamente esse, nos fazer mais como Cristo. Essa atuação dele no seu povo, que somos nós, é chamado em teologia a doutrina da santificação. Uma palavra grande que tem um significado muito fácil. Santificação é um processo em que Deus vai nos fazendo mais como Ele. A gente vai se tornando mais como Ele. Você diz assim, pastor Fernando, como é que eu posso me tornar mais como Deus? Eu vou ser Deus? Não. É que o caráter de Deus começa a entrar em nós. A santidade de Deus, a bênção de Deus, a verdade de Deus. Então, nessa caminhada que você começou, no dia que você aceitou Jesus, Deus vai trabalhando em você. A salvação é imediata. A santificação é progressiva. Então você vai andando com Deus e Deus vai te transformando, você vai mudando, você vai se tornando mais como Ele, você vai amando mais, você vai deixando as coisas, até que um dia a Bíblia diz, nós veremos a Ele e seremos como Ele. Então nós não somos perfeitos, mas nós estamos caminhando para lá. E o Espírito Santo então, Ele vai trabalhando em nossas vidas para fazer exatamente isso. Só que, presta atenção, nessa caminhada que eu e você temos, acontecem algumas coisas que nós precisamos de estar cientes. Disse que há uma guerra constante em nós, porque existem duas forças contrárias. Você está caminhando, mas tem duas forças contrárias. Você está indo na sua vida cristã, mas há uma força que te puxa para um lado, outra força que te puxa por outro lado. Eu exemplifico isso para vocês dessa forma. Você tem uma corda, você está no meio, e você de um lado tem a carne, de outro lado você tem o Espírito. Pastor Fernando, o que é a carne? A carne significa a nossa natureza pecaminosa. O homem natural. Deus não nos criou dessa forma. Deus nos criou perfeitos. Deus nos criou a sua imagem e sua semelhança. Então, quando o primeiro homem, Adão e Eva, foram criados, eles foram criados à imagem, à semelhança de Deus, perfeitos, santos. Mas o primeiro homem, a primeira mulher fizeram uma decisão de rebeliar contra Deus.
E quando Adão e Eva fizeram essa decisão de rebeliar contra Deus, o ser humano que somos nós, recebemos uma natureza do pecado, e essa natureza está em nós. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então essa carne, essa natureza, mesmo nós sendo salvos, mesmo sendo crentes, a gente não luta com essa natureza. Paulo fala muito sobre isso e veremos essa semana em Romanos. E é tão interessante que a criança já nasce com essa natureza. Vocês, pastor, mas isso não é justo? Pode ser que não seja justo, mas é real. E você vê que a criança, por mais linda que ela seja, ela já nasce com essa natureza. Ela já nasce egoísta. Ela já nasce rebelando. Ela já nasce desobediente. É por isso que nós, pais, precisamos moldar os nossos filhos. Porque eles nascem já com uma tendência de fazer o ruim. E se a gente não moldar, o que acontece é que a criança vai para o lado errado. Eu gosto muito, está um pouquinho em inglês, mas eu achei interessante esse desenho. A criança nasce e lá o Big Daddy Adam, lá de Adão já vem essa natureza do pecado entregue à criança. Então, essa carne que ele diz é exatamente isso. Essa carne, essa natureza do pecado está em todas as pessoas que vivem. Mesmo nós crentes, preste atenção. Nós que cremos em tricotomia, que é há 3 divisões do homem, tem gente que acha que é só dicotomia, ou seja, o homem dividido em 2 partes, matéria e espírito, mas a maioria de nós crentes queremos que o homem é corpo, alma e espírito. Então, no dia que o homem pecou, os 3, corpo, alma e espírito, foram inundados pelo pecado. Quando a gente é salvo, preste atenção, no dia que a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, a única parte nossa que é redimida, salva, é o Espírito. Porque o Espírito Santo agora vem dentro de nós. Isso é chamado de nascer de novo. Então, o Espírito aí não é o nosso Espírito. É o Espírito transformado e habitado pelo Espírito de Deus. Porque o Espírito, sem o Espírito Santo de Deus, também é caído. E quando uma pessoa não é crente, o Espírito também é caído. Ela tem vida, mas é um Espírito caído. Mas agora a gente tem o Espírito Santo de Deus. E Paulo diz então que existe uma luta, nós estamos andando na nossa vida com Deus, e a nossa carne puxa para um lado, e o Espírito de Deus puxa para o outro lado. E olha o que diz o verso de número 17. A carne, ela deseja o que é contrária ao Espírito. E, de certa forma, também o Espírito, o que é contrário à carne. E eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Preste atenção no que ele quer dizer com isso. Por mais bem intencionado que eu e você sejamos, por mais bem intencionado que a gente diz assim, não, eu quero fazer o que é certo, a gente sempre vai pisar na bola. Porque essa luta é constante. Então a primeira coisa que a gente aprende nessa passagem é que há 2 forças opostas. Uma, o Espírito de Deus em nós. Outra, a nossa carne, a nossa natureza humana. E uma puxa para um lado e outro puxa para o outro lado. A segunda coisa a respeito dessa guerra constante em nós é o fato que não só existem 2 forças contrárias, mas essas 2 forças conduzem a estilos de vida opostos. Ou seja, a carne, ela puxa a gente, estilo de vida é a maneira que a gente vive. A carne, ela vai puxando por um estilo de vida contrário ao que o Espírito quer. E, de certa forma, o Espírito vai nos puxando para um estilo de vida contrário ao que a carne quer. E Paulo, no versículo próximo, ele claramente diz que as obras da carne, ele chama esse estilo de vida que a carne puxa, chamado as obras da carne. Se olha, as obras da carne, elas são manifestas. Eu gosto mais da tradução de são óbvias. Dá para ver claramente. Quais são as obras da carne? Ele diz, olha, imoralidade sexual, impureza, libertinagem. A palavra libertinagem original significa impulsos sensuais sem controle. Impulsos sensuais sem controle. Idolatria, feitiçaria, ódia, discórdia, ciúmes, ira, egoísmos, dissensões,
facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Você vai notar que eu coloquei para vocês em cores. Por que eu coloquei em cores? Porque Stott nos diz, de uma forma tão linda, que essas obras da carne encaixam em 4 categorias, por isso 4 cores diferentes. Ele diz o seguinte: olha, note que as primeiras 3 têm a ver com uma vida sexual, porque nós somos seres sexuais. Deus criou o homem e a mulher como seres sexuais. Então, nessa área sexual, a carne leva para um estilo de vida deturpado. Imoralidade. A palavra grega é porneia. De onde tira a palavra pornografia? É todo tipo de ato sexual fora do casamento, fora da aliança do casamento. Homossexualismo, que vai contra o que a palavra de Deus ensina, adultério, fornicação, pornografia, incesto e etc. Imoralidade sexual, impureza, todo tipo de impureza sexual. E libertinagem, que é impulso sensual desregrado. Todo mundo tem impulso sexual, mas desregrado. É claro que todos nós nos comovemos com as 50 pessoas que morreram domingo passado em Orlando. E nada justifica um ato terrorista, nada justifica um ato covarde de uma pessoa que entra numa boate ou em qualquer outro recinto e mata pessoas inocentes. E quando eu digo inocentes, pessoas que não estão ali para fazer mal a outro, estão ali por sua conta vontade. Mas, da mesma forma que aqui na América, há pouco tempo atrás, entraram escolas, entraram igrejas. Então você vê que o mal não respeita nada. Entra numa igreja, entra numa escola, entra numa faculdade, entra num lugar de trabalho e entra numa boate. Nada justifica. Mas vocês olhando e vendo que essas pessoas estavam lá, é uma boate gay, fazendo tudo que é imoral. Essas pessoas então morreram, mas o que me chama a atenção é a atitude deles após isso. Depois de tirarem os corpos, limparem, a polícia fazer o seu trabalho, eles abriram de novo e falaram assim: nós vamos continuar fazendo o que a gente está fazendo e vamos continuar nesse mesmo estilo de vida. Ontem nós estávamos em São Francisco, eu e minha esposa Teresa, estive de manhã em Los Angeles, pregando na sexta-feira, e cheguei, depois nós tínhamos uma ópera que eu e Teresa estávamos indo, e a cidade de São Francisco é linda, é uma das cidades mais lindas do mundo, mas uma cidade altamente pecaminosa. E a gente vai andando na cidade, você já sente, eu sei que trabalha lá, quase no assento de São Francisco, mas você já sente um peso. Pessoas bêbadas, pessoas drogadas, e você sente aquilo, você vê essa libertinagem da cidade. Segundo aspecto ali é o aspecto, então, primeiro é o aspecto que ele chama de sexo, segundo é o aspecto de religião, idolatria e feitiçaria, que é uma busca de substitutos, é a carne tentando preencher o vazio de Deus através de idolatria. Idolatria é colocar qualquer coisa ou qualquer pessoa no lugar de Deus, seja um ídolo, seja uma imagem, seja um trabalho, seja uma pessoa, seja o dinheiro, seja um esporte. Eu amo esporte. E hoje o Warriors vai jogar, eu vou estar assistindo, a gente quer que ele ganhe, outros gostam do time de futebol, infelizmente o nosso país não está muito bom nessa época agora. Mas você vê que pessoas, o futebol para eles, o esporte para eles é uma religião. Você vê pessoas, por exemplo, que pagam dinheirão para poder ver um time de futebol, ou vai ver um time desse. Você vê que eles usam o esporte como se fosse uma religião. Então, a idolatria pode ser qualquer coisa. É colocar alguma coisa no lugar de Deus. E feitiçaria, que é entrar no ocultismo. Aí você vê que o terceiro aspecto das obras da carne tem a ver com a sociedade, a forma que a gente lida com os nossos relacionamentos sociais. Ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, tem a ver com nossos relacionamentos sociais. É a carne nos levando para o que é errado. E por último, ele usa o termo bebida, eu gosto de usar autoindulgência. Embriaguez. Não é só beber, é ficar bêbado. E orgias, a palavra orgia,
em algumas Bíblias traduzidas, glutonaria, que novamente a razão que orgia e glutonaria vai junto é porque a palavra grega é usada que eles se deitavam para comer e beber, e aí se davam nesse tipo de festas que tinha a ver com a glorificação da carne. Isso tem a ver muito com o que nós estamos falando. Mas o mais importante é que você olha essa lista aí e você diz, uau, esse negócio é feio. Mas olha o que diz o próximo versículo, que é muito importante. Diz assim, olha, eu os advirto, como antes já os adverti, que quem pratica essas coisas, a palavra praticar no original significa quem vive nessas coisas, não herdarão o reino de Deus. E isso é importante você entender. O propósito, lembra que eu falei da caminhada? O propósito da carne é tirar você da presença de Deus. E a carne vai fazer tudo porque agora você ainda tem o diabo que vai entrar na carne e o propósito é te afastar de Deus. E se a pessoa morre nesse estado, ela fica eternamente separada de Deus. Mas da mesma forma que o estilo de vida que a carne leva é as horas da carne, há um outro estilo de vida contrário a esse, e esse estilo de vida é chamado fruto do Espírito. E é aí que a gente quer falar. Assim, olha, o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão e é temperança, ou domínio próprio. Eu coloco também para vocês em 3 cores, porque Stott, de uma forma linda, dizia, olha, também tem 3 categorias. O amor, a alegria e a paz caracterizam o nosso relacionamento com Deus. Amor é ágape, amor incondicional. A palavra alegria não é a melhor tradução, a palavra é caris. A melhor tradução seria a palavra gozo. Alegria é baseado em circunstância. Gozo não. Gozo é alguma coisa dentro de você dizendo, está tudo bem, Deus está em controle. E paz é um estado de espírito. A palavra no grego é eirene, em hebraico é shalom. É uma condição de você dizer, está tudo legal, Deus está comigo, eu tenho uma paz interior, é uma paz que excede todo entendimento. Só Deus pode dar isso, irmãos. Paz, alegria, gozo, amor. E aí depois você tem 3 próximos, paciência, amabilidade e bondade. Então, a cruz, ela trata da parte vertical. Uma vez que a cruz, ela traz amor, gozo, paz. E aí você tem a parte vertical. E a parte vertical tem a ver o quê? Com a maneira que eu lido com as pessoas. E aí Deus vai criando em nós paciência. Capacidade de você ter paciência com pessoas, com situações. Amabilidade, bondade. E aí os próximos 3 têm a ver com o nosso domínio próprio, com o controle das nossas emoções. Fidelidade, ideia de perseverança, mansidão e domínio próprio. Fruto do Espírito. E muito interessante que Paulo termina dizendo no verso 23, a segunda parte, assim, olha, contra essas coisas não há lei. Aí você lê rapidinho, mas o que quer dizer que contra essas coisas não há lei? Você tem que ver em paralelo. Porque quando ele falou das obras da carne, lembra que há 2 forças levando para 2 estilos de vida diferentes. Quando ele falou das obras da lei, ele disse o seguinte, você tem que botar os 2 em paralelo. Eu advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não terão o reino de Deus. Mas quem tem o fruto do Espírito, contra essas coisas não há lei. Paulo está dizendo o seguinte, se você for levado pela carne, você vai ficar separado de Deus. Mas se você deixar cultivar em sua vida o fruto do Espírito, não há lei. Ou seja, você vai estar completamente na presença de Deus e ter garantia que você usufruirá a sua presença para sempre. É isso que nós queremos. Terceiro ponto, muito importante. Não só nós vimos que existem 2 forças contrárias que levam e conduzem a 2 estilos de vida contrários, mas existem também 2 atitudes opostas. Ou seja, quais são as 2 atitudes opostas? Você só tem 2 escolhas. Uma é
repudiar a natureza pecaminosa, ou você deve se entregar ao Espírito Santo de Deus. Não, repudiar a natureza pecaminosa e entregar ao Espírito Santo de Deus, ou se entregar à carne. Então, mais uma vez, para ficar bem claro, comecei na minha vida com Deus, fui salvo. Aí eu começo esse processo chamado de santificação. O Espírito Santo me santificando. Eu vou caminhando. A carne me puxa para cá, o Espírito Santo me puxa para cá. Se eu for para cá, eu acabo nas obras da carne. Se eu for para cá, eu tenho o fruto do Espírito. Eu tenho então agora que fazer uma decisão, duas atitudes. Ou eu vou dizer para o Espírito Santo, sabe uma coisa, Espírito Santo, muito obrigado, te amo muito, mas eu quero ir para cá. Eu tenho vontade de alimentar essa carne. Talvez você não diga com palavras, mas através das suas atitudes. O Espírito Santo te diz, vem para cá, e você diz, não, fica aí. Ou você tem que fazer o seguinte, eu vou repudiar a minha carne e vou obedecer ao Espírito Santo. A decisão é nossa. A decisão é nossa. Eu penso que como crentes, isso está claro. Então não vou nem perguntar qual é a nossa atitude. Porque a atitude de crente é o quê? Seguir o Espírito Santo de Deus. Então, eu quero, em poucos minutos, pegar minha mensagem. Até agora foi a introdução. Como desenvolver o fruto do Espírito Santo em nossas vidas? Porque eu sei que todos nós crentes queremos desenvolver o fruto do Espírito Santo. A pergunta é como? Eu gosto muito de pregar a mensagem com esse título, porque eu creio que a Bíblia é um manual. Por isso que a maioria das minhas mensagens, ela começa como. Então, como a gente pode desenvolver o fruto do Espírito Santo? Obedecer mais ao Espírito Santo? Repudiar mais a nossa carne? O segredo está aí na Bíblia, por isso que eu falei para vocês para deixarem aberto, pelos versos 24, 25 e 26. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, pastor, como nós desenvolveremos o fruto do Espírito Santo em nossas vidas? Verso 24, logo no início, é chave para nós. Diz assim, os que pertencem a Cristo Jesus. Primeira coisa, temos que pertencer a Cristo Jesus. Aí você diz assim, glória a Deus, isso aí eu já passei. Peraí, deixa eu explicar. Pertencer a Cristo Jesus não é ser membro da Igreja Mensagem de Paz, nem membro de qualquer igreja evangélica. Pertencer a Cristo Jesus não é ter uma carteira de membro. Pertencer a Cristo Jesus não é vir ao culto aos domingos. Pertencer a Cristo Jesus é ter Jesus como Senhor das nossas vidas. Eu oro por toda a mensagem que eu prego. Eu começo a ruminar desde o início da semana. E quando eu li terça-feira, eu e Teresa fazendo devocional, Deus falou no meu coração, essa para domingo. Eu meditei nela durante toda a semana. Eu estava em Los Angeles meditando nela. Eu acordei ontem cedo lá em Los Angeles e comecei a trabalhar nela. E essa manhã eu acordei, desci e fui orar. E orei pelo primeiro culto e pelo segundo culto. E claramente o Espírito Santo mandou fazer uma pergunta. E eu faço agora o que o Espírito mandou eu fazer. O Espírito mandou perguntar a todos os presentes nos cultos de hoje se Jesus realmente é o Senhor da sua vida. É Jesus realmente o Senhor da minha vida? Não estou perguntando se Ele é Salvador. Todo mundo quer ir como Salvador. Quem não quer ficar livre do pecado? Quem não quer ficar livre do diabo? Quem não quer ficar livre da enfermidade? Quem não quer ficar livre do inferno? Salvador é fácil. A pergunta é, Ele é Senhor da sua vida. Ele manda e você obedece. É essa Bíblia o seu manual? Ou são seus amigos? Ou são seus prazeres? A primeira coisa, você tem que pertencer ao Senhor Jesus Cristo. Nada do que eu estou falando vai fazer sentido a ninguém, a não ser que você pertença ao Espírito Santo, a Deus, a Jesus Cristo. Pessoas lá fora, elas não vão aceitar essa palavra, a não ser ela pertence ao Espírito Santo de Deus. Ela tem o Espírito Santo dentro dela. Ela pertence a Jesus. Então, se nessa manhã Jesus não é o Senhor da sua vida, eu quero te encorajar a fazer dele o Senhor da sua vida. Dizer, Senhor, toma conta. A minha vida está nas tuas mãos. Toma controle da minha vida. Os que pertencem a Cristo Jesus. O verso continua dizendo, então, o segundo passo. Eu preciso de crucificar a carne com as suas paixões
e os seus desejos. A cruz, novamente, nos serve de meditação e de entendimento. A cruz fala de morte. Crucificar significa morrer. Então, quando diz que eu tenho que crucificar a minha carne, eu estou falando, eu tenho que crucificar esses desejos carnais que estão dentro de mim. Isso significa, irmãos, que a gente vai andando, a carne vai querer alguma coisa. Por exemplo, um dia tão lindo como esse, está bonito demais. Num dia como esse, o que a carne quer? Ela quer estar sentada aqui, meio-dia, ouvindo o pastor falar? A carne não, ela quer estar, sei lá, numa praia, ela quer estar num churrasco, ela quer fazer um montão de coisa, menos estar aqui. Por que você está aqui? Porque você disse não para a sua carne. O Espírito Santo falou assim, não, hoje é dia do Senhor. Como o Agnaldo falou, hoje é o dia do Senhor, é o dia de estar na casa do Senhor. Carne, vamos embora. Você obedece ao Espírito Santo de Deus. Eu estava dando um exemplo para vocês, no outro culto, e vou repetir. Eu fui a Orchard Supply essa semana e fui comprar duas coisas bem rápido. E havia uma senhora no caixa, uma senhora idosa, asiática, não falava muito bem inglês e muito mal educada. E eu sou humano, queridos, eu sou pastor, mas sou humano. E eu fui pegar as duas coisas, a mulher foi mal educada, mandou botar meu número, mandou não sei o que, passa de novo, foi muito mal educada. A minha vontade era falar alguma coisa, mas não falei nada, fiquei quietinho. E aí, na hora que eu passei o cartão, ela foi falando, e eu descobri que eram dois itens que eu comprei, ela só cobrou um, o mais caro ela não cobrou. A minha vontade foi, sabe uma coisa, ela não merece que eu fale nada, eu vou embora, é bênção de Deus. Na mesma hora que eu estou pensando tudo isso, ela não merece nada, se o patrão cobrar dela, o problema é dela, quem mandou ela ser mal educada, eu vou embora. O Espírito Santo falou assim, você é crente, não tem nada a ver com o pastor, sou crente, sou servo do Senhor. Aí eu virei para ele e falei assim, senhora, desculpe falar, mas com muito carinho, e tem que ser o Espírito Santo. Senhora, a senhora não cobrou aquele item. Você sabe que ela foi mal educada comigo? Não, eu comprei sim, você não viu que eu passei? A minha vontade foi então falar, tá bom, Deus abençoe, vou embora. Mas novamente, senhora, muito carinho, Espírito Santo. Senhora, a senhora não cobrou. Eu comprei, não cobrou, olha aí. A senhora não cobrou. Realmente não cobrei não. Mas você viu que eu passei? Eu falei, você viu que passou, mas não cobrou. Então tem que fazer de novo. Ela foi mal educada até o final. Então faz de novo. Tem que passar o cartão de novo. Passei o cartão de novo. Mas eu passei no teste. A carne quer que eu ficasse na carne mesmo. Mas eu passei no teste. Nem sempre eu passo no teste, irmão. Mas nesse eu passei. Porque é uma luta constante. É você chegar no Costco e eu detesto esse Costco da El Camino. É o pior de todos. E aí você chega naquele Costco da El Camino ali e você vai parar. E quando você vai parando, não é racismo não, mas o chinês vai parar na sua frente. E a sua vontade é falar alguma coisa. Mas você tem que dar glória a Deus, carne, você vai ficar quietinha. É aquela pessoa que te perturba. E você diz não para a sua carne. É aquela tentação, todos nós somos humanos. Homem tem um tipo de tentação, mulher outro tipo de tentação. E você dizer assim, não, eu tenho que crucificar minha carne diariamente. É isso que significa, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É você falar a verdade. É você não agir como as pessoas agem. É você, quando faz o imposto de renda, pagar o imposto. É você não dar calote. É você falar a verdade. É Deus trabalhando. É você crucificar a sua carne. Isso é repudiar a nossa natureza. Eu gostei muito do que Stott disse. Ele disse assim, nós tomamos a nossa natureza má, corrupta e pecaminosa e pregamos na cruz. Mas ele disse assim, porém, precisamos deixá-la ali. Ela quer se levantar. Mas você diz, não. Diariamente eu vou negar a mim mesmo e eu vou tomar a minha cruz. Agora preste atenção. Essas duas coisas que eu falei são importantes. Mas você pode notar que essas duas coisas têm a ver com a vossa vontade. Eu quero fazer o Senhor Jesus na minha vida e eu vou crucificar a minha carne. A verdade é que a maioria de nós, ou todos nós, já fizemos essa decisão.
Quantos crentes na igreja já fizeram essa decisão? Jesus é o meu Senhor, eu vou crucificar minha carne e depois falha. É porque não vai o terceiro passo. E o terceiro passo é importantíssimo. Porque se nós fizermos por nós mesmos, nós sempre vamos falhar. E a gente tem que dizer o seguinte: eu preciso do Espírito Santo. Nós devemos não só repudiar nossa carne, mas a gente tem que entregar o controle da nossa vida ao Espírito de Deus. Nós devemos nos entregar ao Espírito Santo e caminhar ao lado dele. Paulo diz assim: se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Para aqueles que falam inglês, e a maioria de vocês falam, se não falam, pelo menos entendem, por isso que vivem nesse país, são todos inteligentes. Eu gosto muito da tradução em inglês, e eu coloco aí só para você comparar. Olha o que diz em inglês: since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Qual é a diferença, pastor? Então, assim, se a gente vive em Espírito, a gente tem que manter o mesmo passo que o Espírito Santo está indo. Lembra que ele está ao nosso lado? Então, o que acontece é que a gente está aqui e o Espírito Santo vem para cá e a gente está indo para lá. Não. Mantém o mesmo passo dele. Mantém a mesma direção dele. Deixa ele controlar. Acorda de manhã, num domingo pela manhã, e você diz: Senhor, controla minha alma, controla o meu espírito. Na segunda-feira, controla a minha boca, controla o meu espírito. Quando você vai postar alguma coisa, controla a minha postagem, controle as fotos que eu vou colocar, controle tudo que eu vou fazer. A gente canta aquele: no meu falar, o meu andar, o meu agir, o meu sentir, Espírito, toma controle da minha vida. É algo diário. Eu quero terminar com duas citações de Stott. Ele diz assim: nós precisamos cultivar nossa vida espiritual usando os domingos com sabedoria. Isso é um teólogo inglês. Mantendo a disciplina da devoção diária, participando dos cultos com regularidade, compartilhando da ceia do Senhor e envolvendo-nos no serviço cristão. Stott diz o seguinte: gente, a gente fala assim: eu vou dar minha vida para o Espírito Santo. Ele pode controlar, mas não é só falar. E ele diz assim: começa com o domingo. Por que começa com o domingo? Porque o domingo é dia do Senhor. Eu creio que Deus está falando conosco. O domingo é dia do Senhor, é o primeiro dia da semana. E você está dizendo para ele: Senhor, toma a minha semana. Stott diz: começa com a sua adoração no domingo. Quando você começa o domingo na casa do Senhor. Eu sei que eu sou chato, mas eu vou ser, enquanto for pastor de vocês, eu creio que o domingo é dia do Senhor. E aonde eu estiver, eu vou sempre procurar uma igreja para estar. Eu não aceito um crente usar o domingo para qualquer outra coisa. Para passear, para trabalhar, para ir para um hotel, para ir para a piscina, para ir para um lago, para ir para a praia, para o que for. Domingo é dia do Senhor. Eu não ligo de vocês viajarem. Algumas pessoas dizem: pastor, o senhor viaja tanto, a gente não pode. Pode viajar, mas procura uma igreja onde você estiver. Tem igreja em qualquer lugar. Procura um lugar para adorar o Senhor, porque domingo é dia do Senhor. E ele diz assim: você começa no domingo consagrando a sua vida ao Senhor. Aí ele diz assim: mas não é só aí não, é o seu dia diário. É todo dia você acordar, ler a palavra, orar, meditar, sua devoção diária. E ele fala uma coisa maravilhosa, eu achei tão interessante, assim: participando dos cultos com regularidade, compartilhando da ceia do Senhor. Encontrei alguém que concorda comigo nisso, que o fato de participar da ceia do Senhor é um sacramento, é um meio de graça. Fui criado dessa forma. O culto de ceia do Senhor é o mais importante. Você não marca nada nesse dia, você sempre está ali, porque toda vez que eu participo da ceia do Senhor, é Deus trabalhando em mim, é Deus me curando, é Deus trabalhando em mim. E ele diz assim também: no serviço cristão, se envolvendo no serviço cristão. E ele termina dizendo assim: todas essas coisas são dádivas de graça de Deus, ou seja, são canais que conduzem a graça de Deus até nós e são chaves para a santificação. Última citação de Stott, ele diz assim: essas atitudes devem ser decisivas, completas e permanentes. Ou seja, quando você decide ser crente, é para a vida toda. É para deixar ele controlar, para que não retornemos continuamente à cena da crucificação. Você vê crente que está sempre derrotado, sempre vindo à frente, sempre pedindo perdão, é porque não entende o que é viver em Cristo. Eu quero terminar dando para vocês
3 figuras que eu achei interessante, eu encontrei, estão projetadas para você. A primeira, carne e espírito. E faz uma pergunta: vai esperar arrebentar para perceber qual lado era o mais fraco? Se você esperar arrebentar, a carne sempre vai vencer. Segunda figura que eu quero mostrar para vocês é essa aqui que eu achei interessante. Quem estiver mais forte vence. Quem estiver mais forte vence. Quem é que vai vencer na sua vida, a carne ou o espírito? E a resposta é: quem estiver mais forte vence. E a terceira, carne versus espírito. Vence quem você alimentar mais. Vence quem você alimentar mais. Quem estiver mais forte vence. E quem vence é aquela que é mais alimentada. Por que então que a gente tirou 5 dias de oração? Porque a gente quer alimentar o nosso espírito. Por que a gente jejua? Porque a gente quer alimentar o nosso espírito. A gente está aqui, a gente quer alimentar o nosso espírito. Mas se eu alimentar a minha carne, a carne, ela já nasce gorda e forte. Ela já nasce gorda e forte. E se você continuar alimentando ela, por que a gente jejua? Jejuar é nada mais é do que dizendo assim: cara, fica aí caladinha sem comer, porque eu vou lá. E você abate a carne e levanta o espírito. Então, é muito importante a gente terminar com isso. Paulo começa com esse versículo e eu termino com ele. Verso 16 diz assim: por isso, vivam pelo espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Feche os seus olhos, cubra a sua cabeça, por favor. Eu quero orar nesse momento. Eu queria que ninguém olhasse para o lado, fechasse os olhos agora. Quero orar por você que está em casa. E a primeira pergunta que o Espírito Santo, a única que ele mandou fazer, é: Jesus o Senhor da sua vida? E se você nessa manhã reconhece que Jesus não é o Senhor, a primeira coisa é dar o controle da sua vida a Ele. Todos estão de olhos fechados, cabeça baixa. Se nessa manhã você diz: pastor Fernando, o meu problema é que Jesus não é o Senhor. O meu problema é que Ele não tem o senhorio da minha vida. O meu trabalho tem, as circunstâncias têm, meus amigos têm, eu tenho, mas não Ele. Porque eu não o ouço. Não estou perguntando se você é crente, estou perguntando se Ele é o Senhor da sua vida. Alguns nunca tiveram Jesus como Senhor. Outros já tiveram, mas tirou o senhorio dele. Se nessa manhã você diz: pastor, eu sou essa pessoa, ore por mim. Eu quero orar por você. Eu quero só que você levante a mão direita bem alta e diz: pastor, ora por mim para que Jesus seja o Senhor da minha vida. Eu vou orar por você. Alguém nessa manhã. Deus abençoe. Eu vejo essa mão. Deus abençoe. Uma terceira pessoa. Deus abençoe. Eu vejo sua mão levantada. Pode abaixar, querida. Eu vou orar por essas 3 pessoas, juntamente com a igreja. Eu vou primeiro orar, só eu e vocês. Depois eu sinto no meu espírito, às vezes eu sinto assim. Hoje eu sinto que eu tenho que orar por essas pessoas delicadamente. Mas primeiro eu quero orar por você, só entre você e Deus. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essas 3 pessoas. E eu venho te pedir, Senhor, que tu possas fazer delas servas e servos teus. Eu oro que tu possas, Senhor, tocá-las de uma forma tremenda. Em nome de Jesus. Queria pedir que todos ficassem de pé. As 3 pessoas que levantaram as mãos. E novamente, ninguém sabe, só eu sei quem são elas. Mas se você diz assim: pastor, eu estou tão sério com essa caminhada que eu quero fazer uma coisa a mais. Eu quero publicamente confessar esse senhorio do Senhor na minha vida. Eu vou pedir que 3 pessoas do altar estejam aqui na frente. 3 pessoas do altar. 1, 2, terceira pessoa, tá? Tem mais um? Ok, obrigado, irmão. Obrigado, querida. A primeira pessoa vem, fica aqui na frente de uma irmã aqui, por favor. Outra pessoa, querido, Deus abençoe. Fica aqui na frente do pastor. Se mais alguém levantou a mão e quiser vir aqui à frente,
Mais uma pessoa aqui para a gente orar por você. Isso. Agora, nesse momento, eu vou terminar com uma oração. Pais, quando terminar, nós temos ali o presente para você. Mas eu queria que agora a igreja, se a gente fala assim, eu entendi o que Deus falou comigo e eu preciso ser mais forte no meu espírito. Ele é o Senhor da minha vida, mas eu preciso crucificar mais a minha carne, preciso entregar mais o Espírito Santo. Eu quero abrir o altar e a gente vai estar cantando esse cântico. E se tiver mais membros do altar que quiser estar aqui na frente, disponível para que alguém precise de oração, esteja aqui na frente. Mas se você nessa manhã diz assim, olha, pastor, eu entendi que Deus está falando, eu preciso sair daqui mais forte, com o meu espírito mais forte, eu quero entregar a minha vida nesse altar para o Senhor. O Fernando vai estar cantando esse cântico, a gente vai estar aqui, e por uns 5 minutos depois eu termino, a gente vai estar orando para quem quiser estar aqui na frente. Mas toda a igreja, se você diz assim, eu quero andar mais no Espírito Santo de Deus, esse altar é para você. Pai, abençoa, Senhor, cada um nessa noite. Obrigado por esse culto maravilhoso. E agora queremos gastar tempo nesse altar de uma entrega a Ti neste momento. Em nome de Jesus. Eu quero convidar a igreja para terminar o culto nesse altar, dizendo, Espírito, toma controle da minha vida nessa manhã. Fernando. E aí eu vou fazer uma oração final daqui a pouco.